Bonjour, bonjour! Agora sim, se partir para a nossa aula de francês. Hoje eu trouxe como assunto para vocês, então vocês já sabem, né? As perguntas a gente vê no final da aula. Primeiro eu faço a aula toda, depois a gente vê a questão das perguntas, tá? Porque eu não tenho como ver a câmera. Hoje, então, o assunto é a negação. Negação em francês acontece de um jeito diferente da negação em português. Em português a gente fala não e pronto, né? Acabou ali. Não vou fazer, né? Não quero. Pronto, fala não, tá limpo. Em francês, a negação, ela usa duas partículas. Então nós temos, né? Vou botar título nisso aqui. Gente, pega caderno, antes que eu esqueça. Pega caderno, anota. Se tiver gente em volta, vai para um lugar tranquilo, onde você possa realmente estar repetindo o que eu estou falando, porque para falar, tem que falar, né? Parece besta, mas é a base da coisa. Para falar, tem que falar, porque ficar só tentando aprender a falar francês caladinho aí no seu canto, não vai funcionar. Tá certo? Então você precisa falar francês, e para você falar francês, pois você precisa estar à vontade. Então, se você está no meio de um monte de gente, vai para um lugar tranquilo. Se você está no trabalho aí, pausa do meio-dia, porque aqui na França é meio-dia, né? Eu falo com muitas pessoas que já estão na Europa. Então, vai para o seu carro, vai para o seu escritório, acha um canto aí para você ficar tranquilo, para você poder praticar, tá bom? Então, isso. Pega um caderninho, anota, gente, porque o fato de escrever, de ver escrito e de ler e de falar, olha o tanto de pontos de entrada, né? Quantas entradas nós estamos criando para o francês, né? Então isso também vai estar te ajudando a aprender melhor, né? E a assimilar melhor. Tá bom? Eu faço essas aulas, vocês já sabem agora, né? Às terças e sextas, nesse horário, né? 12h07, horário francês, né? Francês e europeu para os países francófonos aqui da Europa. É o mesmo horário, né? Suíça, Bélgica, França, nós estamos no mesmo horário. Então, ao 12h07. Por que 7? Pra você não esquecer. Porque se eu falar meio-dia tem muita coisa. 12h07 tem eu. Tem Dona Joyce, né? Prof. Stanguete com você, te dando aulinha de francês. Tá certo? Então vamos lá. Negação simples, né? Começar com a negação de base. La négation. Em francês, nós temos ne mais verbo mais pas. Certo? Então nós vamos precisar, eu tenho minha canetinha colorida, nós vamos precisar dessas duas partículas, né? O ne e o pas, para fazer uma negação. E como que isso funciona na prática? Com um verbo no presente, né? Por exemplo, vamos pegar, né, falar de mim. Je ne suis pas anglaise. Certo? Je suis brésilienne et je suis même franco-brésilienne, porque eu também sou francesa hoje, né? Por motivo de maternidade. Donc, eu, ne suis, não sou, mas eu preciso desse pas, tá certo? Então eu preciso dessas duas partículas para fazer uma negação correta, tá bom? Je ne suis pas anglaise. Aí a gente pode escutar também, né? Às vezes eu vou escutar je suis pas anglaise. Je suis pas. Muitas vezes na linguagem oral e na linguagem só na linguagem oral, tá? Então, muitas vezes na linguagem oral a gente vai engolir esse ne, tá certo? Mas na linguagem escrita e na linguagem formal, então você tá falando com seu chefe, evita de fazer isso, tá bom? Se fosse uma hierarquia daqueles que botam, né? Tem chefe que é mais à vontade, que deixa a gente mais à vontade. Tem chefe que impõe aquela distância boa, né? Se a pessoa colocou essa distância, a gente usa o ne também para ficar mais formal,
para ficar mais elegante, tá bom? E na linguagem escrita, sempre, tá certo? Porque não falar o ne em francês é igual a gente falar, por exemplo, a gente falar, né? A gente. Isso é linguagem falada. Na linguagem oral, na linguagem escrita, nós vamos dizer nós falamos, tá certo? Nós. Usa a gente quando tá no oral. Concorda comigo? Mesma coisa aqui, tá bom? Então eu posso engolir esse ne na linguagem oral, tá bom? Um outro exemplo. Je n'aime pas le fromage. É um exemplo verídico, não é? O verbo aimer, o que ele vai querer dizer? Ele quer dizer gosto, não gosto. Quer dizer amar também, tá? Mas normalmente a gente usa aimer para falar de gostar, tá bom? Então, je n'aime. Ah, mas você não falou que era ne? Que deu aqui? O ezinho caiu, porque aqui começa com uma vogal e o som ainda é de e. Então, je n'aime, olha que feio que fica. Para ficar bonitinho, a gente vai, corta e coloca o apóstrofe. É o que a gente chama de uma elision, tá certo? É tirar o e e colocar o apóstrofe. E aqui, n'aime. Je n'aime. Então, eu não gosto. Cuidado com isso aí, je n'aime. Je n'aime não, gente. Esse é aquele some mesmo. Je n'aime. Je n'aime pas. Tá certo? E olha o pá aqui. Posso até engolir o N, j'aime pas, na linguagem oral, mas o pá não posso. Tá certo? Eu posso substituir essa segunda partícula, tá certo? Então, o que acontece com a negação em francês? O verbo vai de sanduíche, não é? Olha aqui, ó, um pãozinho de cá e o verbo no sanduíche. Tá bom? Não fui eu que inventei. Vi numa outra aula, achei legal, trouxe para vocês também. Aprendi isso com professores com quem eu já trabalhei. Tá certo? Que o verbo vai de sanduíche aí na negação. Tá bom? Então, je n'aime pas le fromage. Fromage, o que é? Queijo. Ai, Jorge, você mora na França e não gosta de queijo? Não, não gosto, gente. Desculpa aí. Detesto. Alguns, assim, aqueles que não tem gosto de nada. Mas se não tiver gosto de nada mesmo, eu gosto menos ainda. Tá bom? Tem unszinhos que eu gosto, mas são poucos. Tá bom? Je n'aime pas le fromage. Ai, esse R aqui é difícil demais. Como é que eu faço pra falar ele? Eu faço assim, eu falo fromage. Não falo E, fico no J aqui, fromage, tá certo? E fromage, tá certo? É só esticar o R, em vez de falar fala fro, né? Se fosse no CapCut, a gente ia alongar a imagem, tá bom? E o som, né, no caso, fromage. Dizem que as pessoas visuais, mudando de quartinho para macaco, dizem que as pessoas que têm facilidade de aprender pelo visual, tudo que ela vê na vida, ela vai identificar com o visual. Então, você viu o que eu falei? A gente não vê, a gente escuta o que eu falei. Mas eu, com a minha base de artes, né, eu gosto do visual. Então, eu falo, você viu o que eu falei? Então, tem disso. Né? Então, você viu como que é que fala aqui? Eu fromage. Tá bom? Então, essa é a negação de base. Aí, vamos pegar um outro verbo. Il ne parle pas français. O dó. Né? Ele não fala francês. Manda ele ligar pra mim, tá? Que eu resolvo o problema dele. Se você quiser falar francês, é com a titia aqui, tá bom? Ele ne parle pas. Ó o sanduíche de verbo aqui, ó. Um pãozinho de um lado, um pãozinho do outro e o verbinho no sanduíche. Ele não fala, tá certo? Ele não fala français. Français,
Tá certo? É. Já escutei falar François. François é um nome, gente. François é o Francisco. Tá bom? Então, il ne parle. Ó, parle. Parei aqui, ó. Paro no L. Il ne parle pas français. Tá bom? Ah, Joyce, né? Parei aqui para escutar isso eu já sabia, porque tem gente que já sabia isso, né? Então, eu trouxe outras possibilidades. Alguém me convida, vamos almoçar, Joyce? On va manger, né? On y va manger? Vamos comer? Aí eu falo, não, não, merci. Je n'ai pas faim. Qual que é a diferença aqui? Il ne parle pas, je n'ai pas faim. No som, aqui falei ne, né? E aqui eu falo né. Je n'ai pas faim. Eu não tenho. Lembra que o verbo avoir ele é miudinho? Se você já fez a minha tarefinha, colou o seu cartazinho lá no seu banheiro e dá de cara com ele, com o verbo avoir, verbo être lá, para lembrar toda vez que vai no banheiro. Olha que vai muitas vezes, né? Para lembrar lá, você já tem essa informação que o aí, né, o quer dizer também ter, né? Eu não tenho, o eu tenho, não tenho fome. Porque em português a gente fala eu não estou com fome. Aí tem uma coisa que eu vou te ajudar que vai resolver, saindo da negação aqui. Porque tem todas essas construções, né? Essas locuções verbais para te falar situações que você fala com o verbo avoir. Lembra? Falei disso numa outra aulinha. Se você não viu, volta lá, tá lá. Verbo être e verbo avoir. Então essas situações com o verbo avoir, para você lembrar quando é que você usa isso, é só você partir do eu estou com. Eu estou com frio, j'ai froid. Eu estou com fome, j'ai faim. Tá certo? Aí na negação, o que eu faço? Je n'ai. Ai, virou bagunça aqui, né, gente? Desculpa aí, ó. Je n'ai pas froid. Não estou com frio. Pronto. Je n'ai pas froid. Je n'ai pas faim. Não tenho fome. E como é que fala esse fã aqui? Igual eu sou fã da Joyce. Né? Je n'ai pas fã. Fã de fã-clube mesmo. Je n'ai, je. É aquele O com E, né? Je. Faz boca de O e fala E, je. Né? Aí aqui fala abertão. Je n'ai pas froid. Olha o D que eu engoli aqui. E olha o O com I, que vira o A. Só para lembrar. Né? Tá certo? Então, a negação, ela vai se construir dessa mesma maneira a cada vez. Se eu estou numa linguagem oral, estou falando em casa com meus filhos, com meu marido, aí eu vou falar j'ai pas froid. J'ai pas froid. Tá bom? Mas isso é oral, senão tem que ter as duas. Tá certo? Aí, pra gente continuar, né, e aprender mais coisas, eu trouxe para vocês também outros tipos de negação. A negação em francês, então, ela vai ter sempre duas partículas, ne mais alguma outra coisa, tá certo? Então, por exemplo, ne mais verbo mais rien. Rien. O que quer dizer rien? Rien quer dizer nada. Nada é uma negação, porque não tem nada, né? Ó, não aí, ó. É uma negação. Então, em francês, para falar de rien, eu vou usar a negação. Então, por exemplo, Joyce, explicou, enrolou, foi, voltou. Je ne comprends rien. Aqui, ó. Je ne comprends rien. Olha aqui, mais uma vez,
né? Isso aqui é a minha negação. Então aqui tá ela, ne rien. E olha o verbo de sanduichinho aqui no meio. Je ne comprends, eu não entendo nada. Certo? Então, je ne comprends rien, comprends, com. O com é do O do bombre, o comprend. E o comprend, o an, é aquele que você faz boca de E fala an, comprend. Tá certo? Je ne comprends rien. E ó que eu não falo esse S também não. Tá certo? Por exemplo, outro exemplo. Ah, vou no supermercado, Joyce. Je vais au supermarché. Tu as besoin de quelque chose? Né? A produção tá saindo, vai no supermercado. Me pergunta. Tu as besoin de quelque chose? Avoir besoin tem necessidade. Você precisa, né? O verbo avoir aqui, né? Então você precisa de quelque chose, alguma coisa. Tá certo? Aí eu não vou falar não, je n'ai pas besoin de quelque chose. Não, porque vai ficar desajeitada essa frase, né? Besoin, então besoin, ó, faz boca de O, fala E, be. Faz Z aqui, ó, zu. Un besoin. Tu as besoin de quelque chose. De qualquer coisa, né? Qualquer não. Quelque quer dizer alguma. Eu não escrevo, porque eu me recuso a escrever em português nas minhas aulas, mas você pode escrever só isso aqui, ó, porque o outro eu já te ensinei outra vez. Tá? A não ser que você tenha acabado de chegar, mas volta nas outras aulas, e nas outras aulas, quando você vê isso aqui de novo, você já não precisa escrever, porque você já aprendeu uma vez, tá bom? Então, tu as besoin de quelque chose, de alguma, né? Quelque, alguma chose. E aí eu respondo educadamente, non merci. Je n'ai besoin de rien. Não preciso, não, obrigada. Eu não tenho necessidade, eu não preciso, je n'ai besoin de rien. De rien, de nada, je n'ai besoin de rien. Tá certo? Então, mais uma vez, negação, verbo, locução verbal e a negação. Tá bom? E como a gente fala igual em português, não preciso de nada ou de aqui. Tá bom? Então, isso pro rien, né? Por exemplo, né? Hoje, não sei se vocês viram na minha story, né? Mostrei minha janela, tudo nuvenzinha cinza maravilhosa lá fora, uma coisa de doido, né? E cedo tava tudo, né? Neblina, né? Então, o que que eu vou falar? Oh! Il y a, tem, né? Beaucoup de brouillard. Nossa, Jorge, como é que fala esse trem aqui? Olha que comprido, ó. Brouillard. Porque ó com U vira som de U, né? Brouillard. Brouillard. Il y a beaucoup de brouillard. O que é brouillard? Neblina. Beaucoup de brouillard. Je ne vois rien dehors. Je ne vois rien. Eu não vejo nada. Voir, né? Voir, ver. Je ne... Ai, de vermelho. Je ne vois rien. Je ne vois rien. E o rien fala assim, ó. Rien. Dehors.
Je ne vois rien dehors. Olha que o dehors lá fora, não falo S, pardon, falo R, tá? Je ne vois rien dehors. Tá certo? Então, negação com rien. Aí, né? Tô lá eu. Fui, né? Saí, tô lá fora. Alguém fala pra mim assim: ah, dona, tem um cigarro pra me dar? Né? Já vende cigarreta? Aí eu falo: não, não. Je ne fume plus. Je ne fume plus. Gente, eu já fumei na vida. Fumei até meus 30 anos. Né? Até o dia que eu descobri o tanto que o cabelo fica fedorento e a roupa e tudo fica fedorento. Parei de fumar. Então, je ne fume plus. Eu não fumo mais. Tá certo? Mas, o que acontece com esse plus aqui? Plus quer dizer mais. Tá certo? Então, se eu falar pra você, por exemplo, 2 plus 2 égale a 4. Tá certo? Então, esse sinal aqui vai querer dizer plus. Tá bom? Mais. Então, eu vou usar o mais aqui. Seule grosse diferença. Única grande diferença. O plus, quando tá somando, eu falo S. Tá bom? E o plus, quando eu estou negando, eu jamais falarei esse S. Haha. Fica a dica. Tá bom? Plus, que soma, plus, soma, fala S. Tá bom? Plus, que não soma, né? Que negando, não tem S. Tá? Então lembra disso. Je ne fume plus depuis, né? Para completar minha frase, je ne fume plus depuis 20 ans. Parei de fumar há 20 anos. Graças a Deus. Tá bom? Aí, né? Alguém me enjoou. Né? Pessoa chata. Tava namorando, sei lá, casada, ou mesmo amigo, às vezes, né? A gente enjoa da cara de umas pessoas negativas, que te puxa pra baixo e tudo. Aí eu posso falar assim: olha, fulano, je ne t'aime plus. Não gosto mais de você. Enjoei da sua cara. Je ne... Tem o je t'aime, né? Super romanticão. E tem o je ne t'aime plus. Tá bom? Je ne t'aime plus. Tá? E o plus aqui também não falo o S. E aí, né? O M, eu já mostrei pra vocês como é que pronuncia. Je ne t'aime plus. Tá bom? Mudança na minha vida. Hoje eu trabalho em casa, graças a Deus. Adoro trabalhar em casa, nem por isso trabalho de pijama, né? Vocês já viram que eu fico apontadinha para trabalhar, porque ninguém merece pessoa de pijama o dia inteiro na casa. Então, o que acontece? Hoje, je ne vais plus tous les jours à Brest, que eu moro perto de Brest, e eu tinha que pegar a estrada todos os dias, uma estrada que dura 25 minutos, eu levava 1 hora com os bouchons, né? Com os engarrafamentos. Então, hoje eu tenho a liberdade, né? E je ne vais plus. Je ne vais plus tous les jours à Brest. Tá certo? Ó a minha negação aqui, ó. Eu não vou mais sanduíche. Tous les jours à Brest. Não vou mais. Tá bom? Então você vê, funciona sempre igual. Ne, verbo e negação. E a segunda partícula. Que pode ser o pas, mas que podem ser outras. Então tem o rien, tem o plus, né? O que mais que a gente tem? Jamais. Jamais. Deixa eu ver se eu botei o jamais aqui pra nós, né? Je ne prends jamais la voiture pour aller au travail. Então, ne plus verbe plus jamais.
Je ne vais. Como é que foi? Je ne prends. Ne prends jamais le train. Tiens. Je ne prends jamais le train. Eu não pego nunca o trem. Nunca viajo de trem. Por quê, Joyce? Porque eu tinha que fazer uma frase, gente. De vez em quando eu viajo de trem. Mas aqui eu precisava fazer uma frase. Tá bom? Então o jamais é nunca, mas eu vou usar uma negação, um ne antes do jamais. Tá certo? Por exemplo, uma pessoa que é vegetariana, tá? Elle ne mange jamais de viande. Então, elle ne mange jamais. Olha o sanduíche de verbo aqui, mesma coisa, né? Elle ne mange, ela não come. Jamais de viande, não come nunca carne. Tá bom? Ne mange jamais de viande. Um outro tipo de negação é o ne plus verbe plus personne. Ué, personne é pessoa? Também. Pessoa, une personne, né? Je connais une personne. Eu conheço uma pessoa. Aí personne quer dizer pessoa. Mas personne, no caso da negação, se tiver um ne junto, aí quer dizer ninguém. Tá bom? Ne personne quer dizer ninguém. Então, por exemplo, eu posso falar je ne connais personne ici. Sabe aquele momento assim de solidão na vida? Não conheço ninguém aqui. É esse. Je ne connais personne. Eu não conheço. Connais é o verbo connaître conjugado, né? Então, je connais, tu connais, il connaît, tudo igual. Je ne connais personne. Não conheço ninguém. Então, mais uma vez. Ó o nosso sanduichinho aqui, ó. Je ne connais personne ici. Aqui. Tá certo? Je ne connais personne ici. Usando persona. A persona, quando o ninguém é sujeito, aí eu posso usar ele no começo da frase. Aí o ne vem depois. Então, por exemplo, personne ne parle. Que ele bate um silêncio, né? Aquela coisa parada. Personne ne parle. Ninguém fala. Personne ne parle. Então, quando é negação, o personne ele precisa do ne. Se ele for o sujeito da frase, o ne vem depois. Tá bom? Aí, continua. Não acabei não. Por isso que eu tô falando. Essa aula é pra quem já sabe, para quem já conhece um pouco e para quem ainda não conhece nada. Tô dando uma pincelada geral, né? Fazendo uma pintura geral da negação em francês, tá bom? Então, nós vamos ter também ne, plus verbe, plus aucun. Aucun. O que quer dizer aucun? Nenhum. Nenhum. Então, por exemplo, il n'y a aucun problème. Olha o exemplo. Il n'y a, não tem, né? Aucun problème. Il n'y a aucun problema. O que acontece aqui? O que esse Y vai falar, esse I aqui vai fazer na nossa história, gente? É porque
Il y a um problema. Não tem o il y a, né? Tem alguma coisa em algum lugar? Então aqui tem um problema, né? Tem um problema aqui. Il y a um problema. Então, il y a. Aí o que acontece? Quando eu vou fazer a negação, eu vou pôr o N antes do pronome e a negação depois do pronome com o verbo. Porque como o pronome vem e cola no verbo, né? O pronome tem essa característica, né? Ele cola no verbo. Então ele colou com o verbo aqui, faz um bloco com o verbo, il y a, aí eu vou colocar aqui aucun, ou il n'y a pas, il n'y a, tem açúcar para pôr no café? Il n'y a plus de sucre. Plus. Tá certo? Não tem mais, não tem nenhum, não tem mais, não tem. Tá bom? Então a negação, ela pode ser uma dessas. Il n'y a jamais. Il n'y a jamais de pluie au désert. Não tem nunca chuva no deserto, por exemplo. Tá certo? Então todas essas partículas, né, podem substituir o pas para fazer a negação. E no caso do il n'y a, então não tem aucun, então il n'y a aucun. Aucun já escrevi. Tá bom? Il n'y a personne ici, não tem ninguém aqui. Personne. Tá bom? Mesma estrutura. Então, il n'y a aucun problema, não tem nenhum problema, né? Ou senão, il y a un gros problème. Je ne vois aucune solution. Então, eu não vejo aucune. Uai, ó, engraçado, né? Solution não é uma solução, une solution, então é feminino, não é? Então, ao invés de falar aucun, eu vou falar aucune. Aucune. E como é que fala isso? Aucune. Fica parecendo russo, né? Aucune. Aucune solution. Tá bom? Um outro tipo de negação, e a gente usa a mesma coisa em português para essa, é o ni. Nem uma coisa, nem outra. A gente faz igual em francês. A gente vai dizer ni l'un, ni l'autre. Nenhum, nem outro. Então vamos ver um exemplo aqui. Je ne travaille. E olha que eu tenho ne, hein? Je ne travaille ni le lundi ni le dimanche. Ué, por que eu botei o lundi primeiro do que o dimanche? Né? Como assim que a segunda está antes do domingo? Porque na França a semana começa no lundi, na segunda-feira, e termina no dimanche. Tá bom? No Brasil, né, Portugal, a semana começa no domingo, né? Acho que nos Estados Unidos também. Mas aqui não, aqui a semana começa na segunda. Então, je ne travaille ni, olha, ne travaille, ne verbo, ni uma coisa, ni outra coisa, tá certo? Ni le lundi, segunda-feira, lundi, como é que fala isso aqui? Lundi, né? O N faz sorrisão aqui, ó, sorriso, pra falar aqui. Lundi, ni le dimanche. Aí o AN, que eu morro de vontade, dimanche, fala dimanche, não, fala dimanche. Abre essa boca para falar A, mas fala dimanche, dimanche. Tá bom? Dimanche. Então, dimanche. Dimanche. Tá certo? Qual outro que eu posso lembrar aqui? Elle ne veut. Elle ne veut.
ni confiture, ni beurre, sur sa tartine. Estamos tomando café da manhã, né? Aí propõe para as crianças, né? Você aceita confiture, né? Pega a tranche, né? Uma fatia de brioche ou de pão, né? O que é uma tartine? É uma fatia de pão de brioche, uma fatia com alguma coisa por cima, tá bom? Então, elle ne veut, ela não quer ni confiture, nem geleia, ni beurre, ela não deve ser bretona, né? Para comer sem beurre, porque não é breton. Bretões comem tudo com beurre. Beurre é manteiga, né? Ela não quer nem geleia, nem manteiga sur sa tartine, em cima da fatia de pão dela. Uma fatia de pão, uma fatia de brioche, é uma tartine. Tá certo? Elle ne veut ni confiture, ni beurre. Nem confiture, nem beurre. Tá bom? E aí, gente, essa uma a gente não tem em português, tá certo? E vai ser o ne mais verbo mais que. Primeira vez que eu escutei isso, eu falei, gente, que coisa esquisita. O que esse povo tá falando? Ne que, apenas. Ne que quer dizer seulement. Somente. Tá certo? Então, como é que eu vou usar isso, por exemplo? Gosto muito de sair, né? Mas não dá para sair todo dia, né? Apesar de que esses últimos dias a gente tem saído bastante. Mas para usar o exemplo, je ne sors, eu só saio que le samedi soir. Tá certo? Então aqui, olha só. Eu não saio que le samedi soir. Então isso aqui, se eu traduzir eu não saio que sábado à noite, fica esquisito em português. Essa a gente tem que aprender como é que funciona. Quer dizer que eu só saio no sábado de noite, tá? Eu vou sair somente no sábado à noite. Então esse ne que, ele é uma construção que a gente não tem em português, tá bom? E que a gente aprende em francês e que a gente agora, cada vez que eu ensino alguma coisa pra vocês, gente, vai tentando criar frase aí, vocês já tem um pouco de vocabulário. Vai misturando esse vocabulário, vai criando frase. E se quiser mandar as frases pra mim nos comentários, eu olho, corrijo, comento e é um prazer, tá bom? Eu gosto realmente do que eu faço e eu gosto de estar te ajudando, tá certo? Continuando, alguém, né, que está querendo aprender francês, mas que ainda não tem o método certo para aprender francês. O que ela faz? Elle n'étudie le français qu'une fois par semaine. Olha que aqui o complemento do verbo, elle n'étudie o que? O francês. No caso do ne que, ele pode englobar só o verbo, mas no sanduíche, esse aqui é um Big Mac de sanduíche, é grandão, assim, cheio de coisa. Então ele tem verbo, né, e ele tem o complemento do verbo, tá bom? Então você já sabe que como que, o sanduíche pode ser mais gordinho, tá bom? Elle n'étudie, ela só estuda francês une fois, uma vez, une fois. Como é que fala isso aqui? Fois par semaine. Uma vez por semana. Aí o que acontece? Nada.
Acontece que ela esquece. Acontece que de uma aula para outra dá de esquecer tudo, aí fala, ai, mas eu não tô fazendo progresso, eu estudo, passo o dia inteiro estudando, não aprendo, quando eu volto lá eu esqueci esse trem, quando eu vou falar eu esqueci. Por quê? Porque essa história de estudar só uma vez por semana, gente, o cérebro ele esquece, primeiro que entope de coisa, aí ele já fica, né, todo baratinado, porque muita informação, satura a memória de trabalho. No cérebro da gente, a gente tem esse espaço de estocagem para as coisas que a gente está fazendo agora. Então, quando eu estou estudando alguma coisa, essa coisa, como eu estou fazendo isso, né? Essa coisa está ali no meu espaço, na minha memória de trabalho. O que acontece? A memória de trabalho, ela tem uma capacidade limitada. Se você satura a sua memória de trabalho, o que acontece? Dá tilt, literalmente. Aí é aquele momento, já te aconteceu? Você estudar demais, um dia muito cheio de trabalho, muita coisa pra fazer, aí a pessoa fala com você olha pra ela assim e fala, mas nossa, o que será que ele diz? Não estou entendendo nada do que você conversa, tá falando que língua? Já aconteceu com vocês? Comigo acontece, tem dia de noite o povo fala, ai, por que você não dá aula de noite? Porque eu faço tanta coisa durante o dia, que chega de noite, não cabe mais, não dou conta mais. A pessoa fala comigo, fica olhando assim, passado, porque já saturou a minha memória de trabalho. Então, essa questão de saturar a memória de trabalho é muito importante da gente se proteger disso. Quer aprender francês? Então tá. Então, ao invés de estudar assim 5 horas num dia na semana, estuda meia hora todo dia. Garanto pra você que dá certo. Tá bom? Por quê? Porque dá tempo da informação assentar no cérebro, antes de você vir com outra camada de informação. Entre isso, faz outras coisas, vai se divertir, né? Eu chego de noite, gente, terminou. Não dou aula, povo fala, ai, mas você não dá aula particular. Nossa, só posso de noite. Deus me livre, nem de dia eu já não tô querendo dar. Agora de noite não dou, né? Impossível ter aula particular. Meu cérebro não acompanha atuado do negócio, tá bom? Então, cuidado aí, essa história de estudar muito em um dia da semana não resolve. Vai picadinha aí que dá. Tá bom? Gente, então aí está a matéria, né, que eu trouxe hoje, da nossa aula hoje. Vou virar a câmera para cá. Opa! Virando. Deixa eu chegar mais para cá um pouquinho. Vai dar certo. Tac. Aí, porque daí, se tiver pergunta, agora é a hora de fazer a sua pergunta. Deixa eu ver se tem pergunta que ficou para trás. Comentário. Vocês já sabem que eu tô com a... Onde tem essa tabelinha, professora? Vou comprar um caderno e quero maratonar as suas aulas. Nossa, maratona! Vai aí, ó, manda ver. Tá tudo no YouTube. Qual tabelinha? Essa das negações? Será que é isso que você tá querendo falar, Lohane? Será que você tá aí pra me falar o que você perguntou exatamente? Tac, tac, tac. As aulas ficam gravadas. Se sim, onde? Ficam gravadas no Instagram, né? Quando eu não cometo a gafe de dar uma aula inteirinha, assim, aparecendo só a parede. Aí essa eu não gravei, não. Porque, né, mico tem limite. Eu confesso meus micos, mas assim, eu prefiro não deixar gravados. Mas no YouTube, no meu canal Prof. Mistanguete, mesmo nome, tá bom? Pode ir lá, tá tudo lá. Amo. Ah, obrigada, Nayara Carrine. Pessoal, isso. Todo mundo já sabe que eu não respondo enquanto estou trabalhando, né? Maciel, tem irmã que mora em Paris, quero ir, mas lá visitar ela, mas não sei falar francês. Olha, Maciel, eu aprendi a falar francês visitando minha irmã. Foi assim que eu aprendi. Très bon cours, j'apprends plus à chaque jour. Ah, merci, Dionísio. Fico feliz. Então, Maciel, é a hora de aprender francês para já chegar falando, para não passar os perrengues que eu passei, porque o departamento do Vamos Pagar Mico, né? Prof. Stanguete já pagou bastante. Artista. Certo? Mais alguma pergunta?
Então, essa aula vai ficar gravada, isso, lá no YouTube. É a tabela dos verbos être e avoir. Esses verbos être e avoir, a aula tá lá também, né? E eu pedi para fazer um cartazinho. Um conjugado être no presente, o outro conjugado avoir no presente. Aí você faz grandinho, assim, para ver de longe, prega lá dentro do banheiro. Toda vez que você for lá, você dá de cara com isso. E aí aprende. E também tentar usar. Então, por exemplo, o verbo être. Je suis brésilienne, je suis professeur de français, je suis contente, né? Estou contente. Merci, Maciel. Je suis debout, eu estou em pé, né? Trabalhando. Je suis au travail, eu estou no trabalho. Tá certo? E je suis dans mon salon, né? Meu trabalho é dentro da minha sala. Dionísio mora no Luxemburgo. O francês aqui tem muita diferença. Não, tem não. Acho que tem não. Deve ter talvez um pouquinho de sotaque, uma outra palavra, mas eu acho que basicamente é a mesma coisa. É igual Mônaco, né? Mônaco, acho que eles têm um pouco o sotaque ali do sul da França. O francês é o mesmo. O francês no Canadá, por exemplo, tem uma ou outra palavrinha. Tipo a gente em português, português do Brasil, português de Portugal, tem aquela história do eu pego o trem, eu pego o comboio, né? Então, mas a gente já sabe que comboio quer dizer trem, pronto. Mas às vezes eles vão favorizar mais um sinônimo da palavra que a gente usa frequentemente do que um outro. Mas do momento que você sabe, tá resolvido, né? Eu tenho alunos em Montreal, né, em Montreal também, tem alunos da Bélgica, tem alunos em Luxemburgo, tem alunos da Suíça, e é uma questão de sotaque, tá certo? E, gente, ó o spoiler, a partir da semana que vem eu vou estar abrindo as inscrições para uma jornada que eu vou fazer, uma jornada da fluência em francês. Tá certo? Então já fica de olho, já tem uma listinha de espera, porque no final dessa jornada eu vou estar abrindo as inscrições, né? O verão está acabando, a volta às aulas está chegando, então vou abrir as inscrições para o meu curso, tá bom? Quem quiser entrar, o momento está chegando, tá bom? Então, gente, mais alguma pergunta? Se não, vou convidar vocês, né, para aquele momento feliz do dia, a tabla. Vou maratonar suas aulas. Oh, é uma honra para mim, Maciel. Fico muito feliz. Maratona mesmo. Tem muita coisa aí, né, para aprender e muita coisa ainda para aprender. Realmente, né, nessas aulas eu faço o que eu posso, vou trazendo os assuntos e tudo, mas o curso é completo, né? E é rapidinho, daqueles cursos assim, ó, Pirlim Pim Pim tá falando francês. Não é mágica, é método. Tá bom? Então, vou desejar um lindo dia para vocês. Quem tá chegando agora já sabe, a aula vai ficar gravada, tá bom? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Não deixem de comentar. E se tem alguma coisa que você não entendeu, pergunta. Alguma coisa que eu esqueci, pergunta. E se tiver qualquer tipo de comentário, quem já conversa comigo sabe que eu respondo mesmo. Eu não deixo aluno falando sozinho. Tá bom? Nem futuros alunos falando sozinho. Realmente, eu gosto de estar perto de vocês. Tá bom? E se tiver algum assunto aí, dúvida, né? Outra coisa que não seja negação, outra coisa que você queira aprender, fala aí, né? Que aí eu faço uma aula para você. Ainda faço assim, dedicar-se especial para tal pessoa, deixe seu nominho, né? Que eu ainda te marco para você saber que é a sua aula. Na caixinha de pergunta, muitas vezes, eu dei muitas perguntas da caixinha de pergunta, ao invés de responder ele rapidinho na story, né? Eu venho e faço uma live e te marco e te aviso que é para você a sua aula. Tá bom? Então, gente, com isso, terminamos hoje. Ótimo dia, excellente journée à tous. Merci de votre présence. Tá? É um prazer para mim, c'est un plaisir estar aqui com vocês, tá bom? À très vite, au revoir!